o Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes começa mais uma jornada online, levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os corações que nos ouvem na noite de hoje. Fechamos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, em agradecimento por mais um dia, de estarmos reunidos em torno de sua mensagem libertadora, que ao decorrer desses breves minutos, algo de nobre e elevado possa ser produzido para todos os corações que estarão vinculados a esse trabalho de evangelioterapia na noite de hoje. Que Jesus abençoe cada lar, cada irmão, cada ente querido que está relacionado conosco. Mas, de forma geral, que a nossa pequenina reunião seja em favor da grande família humana, levando principalmente aos corações aflitos o consolo e o conforto da doutrina libertadora. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós passamos, então, a palavra ao nosso companheiro Jônio Lima, que estará falando para nós na noite de hoje sobre ser e estar. É com você, meu irmão Jônio, fica à vontade. Até às 8h40, queremos te ouvir. Um abraço. Boa noite a todos, boa noite a todas, né? Obrigado, Carlinho, aí, pela prece inicial. É uma grande alegria, né? Estarmos aí até retomando esse trabalho de fazer algumas pequenas exposições aí sobre a doutrina espírita, né? E fazer um agradecimento à casa, né? Que abre esse espaço para a gente que está aí nessa estrada de aprendizado, né? E que nós possamos aproveitar, né? E passar um pouquinho daquilo que nós vamos aprendendo aí no nosso dia a dia, na nossa convivência, né? Com os irmãos do Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes. É um trabalho que está começando agora, né? A primeira vez que eu estou fazendo aí uma palestra online. Até peço desculpas aí pelos erros que vão vir a acontecer ou não, né? Mas realmente é um grande desafio. Esse desafio que começou lá com os nossos irmãos, o Danilo, né? Falam que são jovens, né? Mas são espíritos de muito conhecimento, né? De muita capacidade. Nós temos lá o nosso irmão Felipe, que foi meu companheiro de estudo das obras básicas, do ESD, a Rafaela, né? Então, assim, fica o nosso agradecimento, o nosso respeito a eles também, que começaram, né, passaram essa bandeira aí para a gente, e nessas últimas semanas aí vieram grandes irmãos apresentando, nosso irmão Eurípides na última quarta, nosso irmão Dodô, nosso irmão Paulo Sérgio, e mais outros irmãos aí que eu não vou lembrar aí o nome de todos, né? Nosso irmão William. Então, assim, é um momento de muita alegria, mas também um momento que nos traz muita responsabilidade, né? De ocupar esse espaço de uma casa que está aí com seus mais de 50 anos, né? De trabalho na doutrina espírita para a sociedade uberlandense, para a sociedade da nossa região, né? Recebemos lá muitas pessoas de fora. E nós tivemos a oportunidade de escolhermos o tema para o nosso estudo, né, para o nosso bate-papo de hoje, que é esse ser e estar. Esses dois verbos da língua portuguesa, eles vêm me levando muito a muitas reflexões, muitos estudos, né? Desde quando eu assumi a direção de uma instituição,
que também é uma instituição espiritualista, uma instituição iniciática, uma instituição que promove o crescimento do homem, promove a sua moral e a sua lapidação interior. E naquela oportunidade, com aqueles companheiros que junto assumiram comigo, eu ouvia muita questão da frase, eu estou diretor, eu estou presidente, né? Daqui determinado tempo, daqui determinado período, eu vou estar deixando, né, esse cargo. E essa fala, ela me mexia muito comigo. Porque se tratando de uma instituição, né, que leva a um crescimento espiritual, um crescimento moral, o que seria estar lá nesse período? Nós estaríamos passando por esse período ou teríamos que ser alguém nesse período? Né? Qual que era o sentido, qual que era o objetivo, né? Não só administrativo, né? Não só ali físico, mas nessa amplitude espiritual. O que seria esse objetivo? E eu lembro uma vez eu me manifestei, né, sobre essa questão individual minha, interior minha, com um irmão, e ele, até no momento assim, eu penso que ele não concordou no dia, né? Mas ele falou para mim, quando você fala em ser, você assume uma responsabilidade muito grande para si mesmo, né? E no momento eu lembrei daquela passagem, né, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se foi me dado o fardo e o jugo, né, ele é leve e suave para mim carregá-lo e caminhar com ele. Então, assim, é um tema que eu já venho desenvolvendo. Muitos irmãos vão concordar com alguns aspectos ou não, né? Mas eu tenho esse interesse de trazer, né, dentro da nossa doutrina espírita, que é uma filosofia, uma religião, né, uma ciência, que traz esse desenvolvimento espiritual, intelectual, moral, né, do homem. E para a gente começar lá a desenvolver o nosso tema, nós vamos no dicionário da língua portuguesa, onde já lá na língua portuguesa, e alguns professores, alguns mestres, né, que ensinam essa belíssima língua para a gente, nós vamos achar um ponto muito bonito, muito especial na nossa própria língua portuguesa. Então vamos lá no dicionário, para a gente ver o que seria o ser, né? São dois verbos, um dos verbos mais principais da língua portuguesa. Quem estuda o inglês, o espanhol também vai desenvolver nessas outras línguas, né, a maneira de lidar com esses verbos, né, numa língua diferente. E no nosso dicionário nós temos lá um grande texto, né, e eu separei apenas alguns para dar essa orientação para a gente. O ser seria ter identidade, característica ou propriedade intrínseca. Exemplo, o João é filho de Maria. Apresentar-se em determinada condição ou situação. Um dia serei rico, como exemplo. Pertencer a, provir, proceder, ser próprio. Ter existência real, existir. A natureza íntima de uma pessoa. Tudo que existe, todas as criaturas. Todo ente vivo, animado. Então, esses seis são os pontos que eu levantei para a gente estar vendo a questão do ser no dicionário da língua portuguesa. Vamos ao estar. Ter ou apresentar, abre parênteses, certa condição física, emocional, material, etc. Não permanente, fecha parênteses. Está muito magra. Encontrar-se, abre parênteses, em certo momento ou lugar, transitoriamente, fecha parênteses, aí vem o exemplo. Estamos numa época conturbada.
O engraçado é que está assim lá no dicionário, né? Estamos numa época conturbada e veio a coincidência da época que estamos passando hoje. Ser, num dado momento, achar-se em certa condição, encontrar-se em certo estado, achar-se em determinado lugar, passar de saúde, né? A pessoa está doente, né? Nós não somos doentes, nós passamos por um período de doença, né? Então, concluímos aí que o verbo ser, ele é utilizado para falar de aspectos permanentes e duradouros. Por exemplo, eu sou casado, ela é inteligente, nós somos professores. O verbo estar é utilizado para falar de estados temporários, emoções, localização e estado de saúde, como já citamos aí o exemplo. Como eu estou em casa, é estar doente e nós estamos cansados. Aí nós passamos pelo ponto que eu achei já que nós nem precisaríamos aí do evangelho para a gente estudar um pouquinho essa questão do ser e estar. A questão do eu sou casado, né? Procurei alguns professores aí na internet, YouTube, e eles falam que o fato do casamento e também da profissão, nós somos professores, é considerado atributos duradouros. Vejam que interessante a própria língua portuguesa. Aí a gente já começa a entrar dentro do ser. Como que eu sou no meu casamento? Como que eu sou na minha família? Como que eu sou como filho? Como eu tenho sido como pai, como esposa? Como que está o meu comportamento, o meu ideal, os meus objetivos? O meu trato para com a minha família? Nesse momento que a gente fica mais próximo dentro de casa, vamos descobrindo, né, outras características naquele filho, naquela esposa que nós ainda não descobrimos. Como que está sendo, né, esse nosso ser dentro da nossa família? Então vamos lá, passamos aí pela língua portuguesa. Vamos lá Vamos lembrar do Cristo. O Cristo, ele esteve conosco ou ele veio ser conosco? Qual que seria a característica dele? E por curiosidade, numa pesquisa, nós vamos lá no Evangelho, vamos achar 7 passagens que o Cristo fala, eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 625, Kardec pergunta aos Espíritos qual o modelo que Deus nos deu como exemplo. Os Espíritos respondem: vede o Cristo. Em uma outra passagem bíblica interessante, nós vemos a fala de Jesus: antes de Abraão nascer, eu sou. E nós vamos na doutrina espírita, lá no livro Caminho da Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos ver que antes, né, no nosso planeta, né, dessa configuração todinha que a gente conhece, de mar, rios, matas, continentes, o Cristo já era. E ele, em outra passagem, nos deixa até um aperto, porque ele fala: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
Lógico que eu estou citando esses temas aqui, esses temas são de profundo estudo, né? Então nós não vamos aprofundar em cada frase, né? em cada passagem. Mas o Cristo, ele veio aliviar um pouquinho a gente, lá na última ceia, né? Antes, né, da sua crucificação, que a maioria de nós aí conhecemos essa passagem, ele fala para a gente, e coincide com o momento que estamos hoje. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos aí pequenas passagens desse governador espiritual que nós temos, desse grande mestre, desse modelo e guia, né? E que é o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida, o caminho que nós vamos seguir. E vamos entrando lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema ele não tem nenhuma passagem específica no Evangelho. Nós vamos ver lá o capítulo 17, Seres Perfeitos, tem alguns textos aqui que eu vou ler na íntegra. Porque o ser e estar, nós vamos aprender ele da primeira à última folha do Evangelho, do primeiro ao 28º capítulo do Evangelho. E já lá na introdução, eu vou ler uma parte aqui, o Espírito da Verdade. Ele dita para nós, para os homens em particular, aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida, pública e privada. O princípio de todas as relações sociais... Opa, peraí que eu errei. Aqui. Eu marquei uma página errada. Na verdade, o texto que é para ser lido é o seguinte. Homens e irmãos que amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então aí ele já traz, né? Fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Seguindo ali o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver algumas passagens que vão trazer as bem-aventuranças, que está lá em Marcos, capítulo 5, de 1 a 12, e Lucas, capítulo 20 a 29, que são as bem-aventuranças. Elas nos dão uma ação humana, um estado em que se encontra, né, alguns irmãos, e ela dá a recompensa. Né? Então, em cima de um estado, em cima de uma ação, ela vem uma recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por amor e justiça, deles é o reino dos céus. Então, na bem-aventurança, nós já vemos que nós, procurando o caminho do ser, nós já vamos adquirindo, né, algumas dádivas divinas. Né? Lembrando que essas dádivas não são conquistadas de maneira de barganha, né, de uma maneira incorreta. São dádivas que a gente tem que pegar a nossa charrua, né, e partir para o plantio, arar o campo e plantar, semear. Né? Assim que nós vamos conseguindo essas dádivas. E lá mais para frente, no capítulo número 17,
Nós vamos ver lá com o título Sedes Perfeitos. Aí ele vem com uma fala de Mateus, né, um escrito de Mateus, do capítulo 44 a 48, que às vezes para nós falta capacidade de compreensão, às vezes falta uma meditação em cima desse tema, né? Às vezes não estamos aptos ainda, né? Não estamos a ponto de entender o que Mateus escreveu ali, que é o seguinte: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora, vou pedir a permissão para ler na íntegra, né, alguns trechos deste capítulo. Pois que Deus possuiu a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, abre aspas, sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, fecha aspas, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus fala não compreendem essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo, a lhes dizer que se esforcem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima à divindade. Então, muitas vezes, a gente desenvolver nesse tema, a gente já pode falar assim, nossa, esse ser perfeito, chegar, né, a uma condição de Cristo, né, isso é impossível a gente chegar, né? Mas, na verdade, o que ele fala é que nós temos de ter um esforço, nós temos de estar sempre a caminho, nunca pelo caminho, sempre a caminho, né, de conseguir isso. E nós sabemos que se tivéssemos aí um aparelho para medir a distância nossa evolutiva, um aparelho aí seria um de topografia, um medidor, para a gente ter essa visão, né, ter essa altimetria das montanhas, dos caminhos, essas montanhas que vamos ter para a nossa fé, falar para elas, passa para o lado de cá ou passa para o lado de lá. Na verdade, a gente nem chegaria perto desse aparelho, porque a distância é enorme, né? Aí ele continua, lá nesse capítulo, que ele vem nos falar algumas virtudes, algumas características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhes fizessem. O homem de bem deposita a fé em Deus e em sua bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro, aceita as suas provas e expiações sem murmurar. Possui sentimento de caridade e amor ao próximo. Retribui o mal com o bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Aí lá para o final do capítulo, nós vamos ter o seguinte texto: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, a essas virtudes, né, que citamos agora do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro.
Aí nós vamos lá no ensinamento da Dona Pasqualina, quando na abertura dos nossos trabalhos, no nosso espaço físico da nossa casa, ela cita aquela porta que está sempre aberta a receber o irmão. Ela fala: nessa casa não cobramos religião de ninguém. Aceitamos a todos. E aqui no capítulo 17 vem confirmar essa fala dela. O espírita e o cristão são uma só pessoa. Somos um. Né? E o texto continua. O espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. A prática dos ensinamentos do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Aí vem uma frase que é muito conhecida dos espíritos, dos espíritas, aonde nós vamos nos colocar, se somos ou se estamos, né, nessa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, meus irmãos, são alguns textos, né, que nós abraçamos para entender um pouco esse ser e estar. E dentro daquilo que eu citei no início, vamos levar para a nossa casa espírita. Qual que é o meu comportamento na casa espírita? Eu estou passando pela casa? Ou eu estou sendo alguém lá dentro da casa? Eu assumo uma direção de uma casa espírita, às vezes pensando só na configuração humana, nas leis humanas, porque precisa de um CNPJ, porque precisa de uma ata de reunião, porque precisa de um estatuto. Ou eu assumo a casa espírita para ser um guia de almas. Eu assumo a casa espírita para ser um pacificador. Eu assumo uma casa espírita para receber aqueles que chegam com as suas turbulências, com as suas dificuldades, com as suas percas, com seus dissabores. Eu assumo uma casa espírita. Como que estão meus irmãos lá dentro? Estão crescendo? Estão evoluindo? Qual a condição moral? Qual a condição espiritual? Falamos de uma questão de um presidente. Mas e o trabalhador? E o expositor espírita? Será que ele é aquilo que ele fala? Será que as suas atitudes condizem com aquilo que ele vem compartilhar? O evangelizador, qual a condição da criança? Como aquela criança chega em casa? Qual a notícia que ela dá para os pais da aula de evangelização que ela teve? O médium, nós temos lá no nosso grupo mediúnico uma frase que é assim: eu estou, Jônio, eu estou numa reencarnação. Eu estou médium, estou passando pela mediunidade, ou eu sou o médium, ou eu sou um instrumento desse Cristo. Eu sou um instrumento dessa espiritualidade, desses protetores. Qual a minha posição? Eu estou o Jônio encarnado, mas eu trago as minhas reminiscências do passado. Eu trago o aprendizado de outras vidas. Eu trago as minhas atribulações, eu trago as minhas provas, eu trago as minhas provações.
eu entendo essa multiplicidade das existências como um espírita, a pluralidade dos mundos habitados, as classificações do espírito, eu entendo, eu busco, nessa escala evolutiva, chegar a um determinado ponto melhor do que eu me encontro hoje. Como eu sou na minha profissão, nós vimos na língua portuguesa, que já reconhece a profissão como algo duradouro. Vamos lá no primeiro livro da Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, Psicografia do Chico. André Luiz, médico na Terra, desencarna e começa a querer ser um médico no plano espiritual e começa todo o aprendizado para aprender a ser médico das almas, médico do espírito. E nos deixa uma literatura vasta de ensinamento, nos deixou conhecimentos que a ciência hoje está descobrindo. Como que eu sou na minha profissão? Eu estou engenheiro, eu sou médico, estou médico. Como que eu me comporto perante ao meu paciente, ao meu cliente? Se eu sou um arquiteto, é apenas projetar uma casa para aquela família ou projetar um lar? Como que eu comporto como um secretário? Qualquer que seja a profissão, eu levanto, ponho o pé no chão e falo assim, graças a Deus, hoje eu tenho meu emprego, ou eu vou falar assim, meu Deus do céu, mais um dia, essa semana vai ser grande. Qual que é o meu comportamento como cristão, como espírita? Chico Xavier, quando recebeu do Emmanuel aquelas 3 respostas, disciplina, disciplina e disciplina. Emmanuel queria aquela disciplina do Chico, de trabalhar das 8 da manhã às 18 horas da noite, e sair às 18 horas, tomar um café, ir para um centro espírita, 7h30, começar a psicografar as cartas consoladoras, às 9h15, voltar para casa, sentar na mesa, escrever livros, livros, livros e livros. Será que era essa a disciplina que o Emmanuel pedia? Lógico que essa disciplina faz parte do aprendizado. Mas e a disciplina moral que teve o Chico? A disciplina ética? A disciplina com a fraternidade? A disciplina com o amor? A disciplina de doação para com o próximo? Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, um perseguidor dos cristãos, cai do cavalo, se encontra cego, fica por alguns dias na escuridão, recupera a visão, foi: eu tive com Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? O que o Cristo respondeu? Respondeu: faça isso, faça isso, faça isso. Paulo passou a ser um divulgador, passou a ser um acolhedor de almas, perseguido. Quantos que passaram, mesmo durante essa nossa existência que conhecemos, citamos aí Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa. Quantos dirigentes de instituições religiosas estão passando e deixando o seu legado, deixando o seu plantio, a sua semente. Já falamos, vamos falar mais uma vez, do nosso comportamento no lar. Qual a educação espiritual que eu dou para os meus filhos? Qual o exemplo que eu estou dando? Como que vamos sair dessa pandemia? Quando eu ligo para um amigo, visito um amigo, mesmo todo mundo recluso, o que eu levo? Levo consolação, levo paz, levo otimismo? Ou levo notícias que vai deixar ele em desespero, em desalento, em tristeza?
Quantos irmãos estão precisando de uma palavra amiga? Se numa casa espírita com 70 trabalhadores, se por dia cada um ligar para um rapidinho, bom dia, dei um bom dia, já são 140, mais 70, 210, e aí vai se multiplicando. Por que o amor não consegue multiplicar mais que um vírus? Se é apenas mais uma pandemia. Apenas mais uma pandemia. E muitos irmãos estão precisando de socorro, estão precisando de carinho. E nós, nesse grupo, nesse trabalho, temos que agradecer por receber essas manifestações, essas exposições de irmãos nossos, que vêm nos aliviar, vêm nos renovar. E nós, no nosso ser, nós estamos criando esse nome que renova, que acredita, que tem fé. Nós temos certeza que nós vamos passar por isso. Vamos lembrar, caminhando para o final dessa nossa exposição, vamos lembrar de um irmão, Francisco de Assis. Aquele irmão que nós temos uma vasta literatura, biografia dele, mas um irmão que tinha posses materiais, tinha uma família constituída, abandona tudo, chega a se despir dos bens materiais, da vestimenta, mas na verdade ele tira os seus vícios para se dedicar a ser um homem edificador de virtudes. Olha o exemplo. Aí ele também tem o contato dele direto com o Cristo. E pede: Senhor, fazei um instrumento da tua paz. E traz virtudes para a gente. Pede para levar, como levar virtudes? Numa mala, numa mochila, numa bolsa, numa caixa de papelão, num carro, numa carroça, num avião. Como levar a virtude? A virtude é levada dentro de nós. Quando edificamos, nós já temos a virtude para levar. E vamos seguir, para finalizar, esse irmão Francisco. Conversar um pouquinho com o Cristo, com o nosso anjo da guarda. E pedir também: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu leve e que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu seja, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve e que eu seja a verdade. Onde houver desespero, que eu seja, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve e que eu seja alegria. Onde houver trevas, que eu seja luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é doando que se recebe, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E todos os lares aqui representados na noite de hoje
né, possam receber a visita, né, daqueles nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores, que essa energia possa acalmar o nosso coração, pacificar a nossa mente, os nossos pensamentos, né, para que possamos, como os verdadeiros cristãos, passar sim por esse período. E em breve estaremos fisicamente nos abraçando. Que Deus abençoe a todos, que esteja presente em todos os lares, hoje, agora e sim. Muito bem. Os nossos agradecimentos a você, Jônio. Carlinhos, eu ainda tenho um tempinho? Sim, fale. Eu perdi a hora aqui. Parla. Tem 3 minutinhos? Parla. Deixa eu só... Eu vou contar uma historinha. A gente fala de grandes vultos, né? Grandes homens, né? Grandes missionários. Chico, São Francisco de Assis. Mas eu queria contar uma história. Era uma vez uma família, lá o casal com seus 2 filhos, né? O pai já vinha há algum tempo frequentando a doutrina espírita, a mãe, embora o pai também fosse de uma família católica, e a mãe também vinha de uma família católica, com uma avó, com uma mãe de muita fé, né? E o casal com aquelas 2 crianças lá na dúvida, né? Na questão de evangelização, na questão da religiosidade das crianças. E ali o casal começou a procurar uma casa espírita, não deu certo, procurou outra, não deu certo lá com as crianças, né? Aí lá o casal, a tia convidando para frequentar uma casa, né? Vai lá na casa fulano de tal, vai na casa fulano de tal. E um dia, uma bela lá dia de palestra, numa sexta-feira, esse casal resolve aí, lá nessa casa espírita. Aí as crianças já vão lá meio assim, que amarradas por causa da experiência anterior, que não se adaptaram, né? Senta lá no banco da casa espírita, a filha grudada lá na mãe, o filho grudado no pai. Aí o pai e a mãe já sabendo, falou assim, vamos ver se eles vão acostumando aqui, né? Primeira vez nessa casa. Aí chega uma senhora, ela já chega direto ali naquele casal, naquela família, e convida as crianças, né? Não, vamos ali para evangelização, que a tia lá vai começar a dar aula de evangelização, vamos comigo. Aí o pai vira para ela e fala assim, ó, se você conseguir levar elas, eu te dou um bombom. E não é que essa mulher consegue pegar aquelas 2 crianças, pega uma na mão direita, uma na mão esquerda e leva elas lá para a sala de evangelização. E os pais ali assistem a palestra, tudo, ansioso para ver a reação das crianças, né? Aí, terminada a palestra, eles estão lá de fora esperando a saída das crianças. Aí, quando olha, vem as 2 correndo, com um papelzinho na mão de desenho, e uma fala assim, que dia que a gente volta aqui? Né? Assim, um momento de alegria, né? Para aquela família. E aquela família passa a frequentar a casa, né? Os filhos passam para a evangelização, passam pela mocidade, ainda estão na mocidade ainda, né? E aquela pessoa que foi lá convidar, que foi lá chamar as crianças, é a marrom. E o pai das crianças está aqui hoje, pelejando para ser um pouquinho melhor. Então, a gratidão, né, que a gente tem aí pela marrom. E a gente faz a diferença na vida das pessoas com as coisas pequenas. Com as coisas pequenas. Uma atitude de carinho, de amor, a gente faz a diferença na vida delas. Então,
Tem alguns aí que não conhecem a Marrom. A Marrom é uma irmã nossa, da nossa casa, que está hospitalizada, né? Que ela receba, né, essa gratidão. Os nossos amigos, médicos espirituais, possam ir lá nesse momento, abençoá-la no seu leito, né? E que ela pode ter essa consciência de trabalhadora da doutrina espírita. Que ela possa, no seu interior, falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Com você, Carlinho. Olha, Júnior, muito obrigado por esse banquete, pelas reflexões. Terminando com essa prece do Cisco de Assis, e depois contando aí a sua história diante dessa irmã que a gente ama tanto e que temos orado permanentemente, né? Ontem mesmo lá no grupo a gente orava em favor dela, esse momento difícil em que a Marrom está, que ela receba todas essas vibrações amorosas de todos nós que estamos reunidos, né? Para que seja um medicamento salutar diante das suas necessidades que ela está passando. Mas muito obrigado pela sua contribuição com todos nós nessa noite, onde você abordou trechos tanto do Evangelho como da codificação, que nos faz pensar sobre essa necessidade da gente ser e estar. Muito obrigado, que Deus abençoe você, abençoe seu lar, e vamos pensar num próximo encontro. Tá bom?